parecia que estava tudo bem. O Senhor deu ali para o jardim para ele cuidar, deu os animais para ele cuidar os homens, e percebendo que Deus tinha um contato direto com o homem. Deus andava com o homem nesse jardim. E vendo que ali a Eva, ela caiu na tentação por uma serpente a comer do fruto proibido, que não era para comer. Fez separação entre eles e Deus. Deus separou no jardim do Éden. E aí então, fora do jardim, ele começa a ter uma vida no caminho dele. O que eu disse hoje é sobre o caminho. A gente tem um caminho para ser escolhido. E esse caminho quem deve escolher somos nós. Os jovens da segunda aí, ó, tem um caminho para ser escolhido. Ó. Assim como nós aqui na frente também, meu filho que vai ter um caminho para ser escolhido, a gente tem um caminho para ser escolhido. Basta nos decidir se queremos andar no caminho da retidão ou no caminho do erro. Amém? Então a gente vemos que Adão e Eva eles erraram. Tinha um caminho com Deus, tinha uma caminhada com Deus. Deus falava com eles. A partir daquele momento que Eva e Adão caíram na tentação e não obedeceram a Deus, Deus separava os particular. E começaram então a andar caminhos diferentes do que Deus queria para eles. E vemos então a palavra dizendo assim que Adão e Eva tiveram dois filhos. Tiveram Abel e Caim. E eles tinham seus caminhos para ser trilhados. Percebemos então que o pai de Abel e de Caim não conseguiam andar no caminho de retidão, no caminho da verdade. E vemos então que Abel e Caim começam a trilhar o seu caminho. Mas percebemos dois caminhos. O caminho de Caim e o caminho de Abel. Caim resolveu obedecer ao Senhor. E Abel não muito diferente. Resolveu também obedecer ao Senhor uma oferta. Como que essa oferta ofertar a nossa Abel? E assim, vamos assim também. Vamos ofertar uma oferta ao Senhor e verdade no nosso caminho. Agradar as nossas ofertas. Vemos então que Deus deu. Eles tiveram dois caminhos. Abel tomou um caminho e Caim tomou outro caminho. Abel ofertou o Senhor e agradou a Deus. E Caim, além de ter ofertado, não agradou a Deus, entristeceu o seu coração e Deus percebeu que Deus veio andar com Caim e falou a Caim, por que está triste? Porque o seu semblante está diferente. Daí ele dá uma desculpa para Deus, mas o que acontece com Caim? Caim vai e mata o seu irmão. Percebemos então que Caim toma um rumo totalmente mal ao seu pai. Sem fazer a diferença aqui, mas Caim toma uma reta, assim como seus pais tomaram a reta, de não continuar obedecendo a Deus. Por mais que Abel tivesse ali uma oferta agradável, Salomão tirou com ele. Hoje, quantas vezes a gente vê o mundo irado com as nossas vidas, por estarmos na casa do Senhor, por fazermos a vontade dele, e o mundo está irado com nós. O inimigo quer nos matar de toda qualquer forma, somente porque estamos na casa do Senhor e queremos adorar ele. Amém? Então, aqui percebemos que temos caminhos a ser tomados, caminhos de decisões. Um pouquinho mais adiante, em Gênesis 5:24, diz assim: e andou Enoque com Deus, aleluia. E a gente tem que ter esse sentimento que Enoque teve por Deus, querer andar, querer atrair a presença de Deus para viver. Enoque foi o sétimo descendente ali de Adão. E ele sabia de Deus, sabia dos conflitos que havia na terra, uma guerra muito grande entre fazer o que era certo e fazer o que não era certo. Mas Enoque queria fazer a diferença entre um mundo corrompido, um mundo que não andava e não agradava a Deus. Aqui a gente vemos Enoque, a sétima geração de Adão, querendo fazer diferença na sua vida. E a gente possamos querer fazer diferença na nossa vida, nas gerações. A gente percebemos que Adão errou, a gente percebemos que Caim errou, mas sabemos também que Abel agradou o Senhor Jesus. E vemos aqui a palavra de Deus falando em Gênesis 5:24, que Enoque agradou a Deus, andou com Deus. Irmão jovem, adulto, que a gente vinha agradar ao Senhor, a gente vinha andar com Deus, queríamos fazer a diferença. Eu não sei se o mundo tem falado para você, não sei se o mundo tem querido te agradar, se não tem te oferecido aquilo que não é para você fazer, mas eu quero te dizer, há possibilidade, há como a gente andar com Deus, devemos agradar ao Senhor Jesus. Eu não sei se é com glória a Deus, se é com aleluia, se é ofertando o nosso coração, se é trazendo uma oferta na frente do altar, mas que a gente venha agradar a Deus, que a gente venha ter o nosso caminho e venha trazer a alegria do Senhor Jesus, que não vem querer andar conosco, tá vendo? Então, a gente percebemos que existe caminhos, irmão. E a gente tem que ter a caminho de retidão. Amém? Salmo, ali está falando assim, está divertido, falando assim, que existe dois caminhos. Existe uma grande diferença entre o ímpio e o justo. O ímpio sempre haverá recompensa, mas o ímpio terá um duro caminho pela frente e não vai ter de alegria. Amém? Então percebemos então que aqui ele fica, abre um grande coração de adoração ao Senhor Jesus. Vê aqui que ele já está mostrando que temos que andar com Deus. Não importa o que aconteça, mas que tenhamos que andar com Deus. Está difícil, está complicado, não está fácil. Mas que tenhamos esse espírito, que tenhamos que estar com Deus a todo tempo, a todo momento. E procuramos agradar o Senhor Jesus. Senhor, o
que eu tenho que fazer para te agradar? Senhor, o que eu tenho que fazer para te andar contigo? Eu tenho que questionar, Senhor, o que eu faço? Quarta-feira a gente foi e o meu coração se alegrou muito, porque muitas vezes a gente tem a tendência de ter fazer coisas que não agradam a Deus. Mas eu queria falar para o pastor, meu coração se alegrou demais com o que a gente pode ter lá em tudo, porque a gente muitas vezes temos tantas formas de desagradar a Deus, e é tão difícil achar uma forma de agradar a Deus, e eu comecei a me questionar, Senhor, estou te agradando, não estou te agradando, o que eu devo te fazer? Aí, o pastor falou assim, não vai para o globo, pastor, não vai você. Eu me alegrei no meu coração, nas orações, na palavra, no louvor. Irmão, se agrade de estar na casa do Senhor Jesus. O Senhor se agrada de você estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra dele, amém? Que a gente venha ficar firme, andando com o Senhor, assim como é nosso Deus. É nosso andou com Deus e agradou. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome de Deus. Temos caminho a ser escolhido, irmãos, escolhemos o caminho de andar, criar o caminho de Jesus, amém? Percebamos então que em Gênesis 5, 24, diz: e andou em nós com Deus, e não viu mais, porque Deus para si o tomou. Glorificado seja o nome de Jesus. Guarde isso contigo, irmão. Eu não sei como foi a vida de nós, porque a palavra de Deus não relata muitas coisas sobre nós, mas diz a palavra que nós andou com Deus, e Deus para si tomou. Grava essa passagem aqui, daqui a pouquinho eu vou voltar nessa passagem de novo. E andou nós com Deus, e não viu mais, porque Deus para si o tomou. Um pouquinho mais adiante, continuando em Gênesis 3:7, diz assim: e disse o Senhor: instruirei sobre a face da terra um homem que criei, desde o homem até o animal, até os répteis, até as aves dos céus, porque corrompido jus a vezes fez. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Percebemos então que, em meio às dificuldades, em meio às lutas, um mundo corrompido que já não agradava mais o Senhor Jesus, ali existia um justo, um honesto, dentro do primeiro, fazendo a diferença entre os justos. Noé agradou o coração de Deus. Noé tinha uma vida reta, Noé era justo, era fiel, e percebemos que, através de uma vida justa, o mundo foi condenado. A gente poderíamos ter nos nossos corações que era para o mundo ter sido destruído por inteiro, só que havia um justo. Então são as gerações de Noé. Noé era para um justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Como tem sido nossas vidas nessas gerações? Nessas gerações a gente vê que existem muitos roubos, matanças, muitas mentiras, mas aqui diz também a palavra de Deus que o mundo estava corrompido. Já não tinha mais o que se salvar nesse mundo aqui. É o mesmo mundo, mas percebemos que naquele tempo de Noé, o mundo estava corrompido, já não havia mais graça, Deus já não tinha mais alegramento, Deus não tinha mais prazer de ver o mundo. Percebemos então que Noé andava com Deus, ele era um varão justo e reto em sua direção. Noé andava com Deus. Irmão, eu queria dizer para os irmãos, que se Noé não tivesse sido justo, honesto naquele tempo lá, se Noé não tivesse andado com Deus, com certeza não teria sido por inteiro. Quem sabe muitas vezes a gente diz assim o que faria eu estar dentro da igreja? Meus amigos estão para fora, estão bagunçando, aprontando. Irmão, a vida de um justo pode fazer diferença. Talvez você me pergunte, o que eu estou fazendo dentro da igreja? Irmão, seja um justo, seja honesto. A vida de um homem mudou o rumo da história da humanidade. Somente Noé agradou o coração de Deus, somente Noé fez a diferença. Ele e sua família foram salvos. Irmão, que a gente possamos estar fazendo como Noé, andando em retidão, andando em honestidade com Jesus, que ele venha achar graça aos nossos olhos, para que o dia que houver neste momento de novo, eu creio que haverá de fazer diferença entre o justo e o não justo. Irmão, que a gente possamos se encontrar juntos. Quando o Senhor voltar e querer achar nosso coração justo, que a gente possa se encontrar juntos, né, irmão? Ali o Senhor Jesus acha Noé, então, fazendo o seu caminho, um caminho de honestidade e de fidelidade ao Senhor Jesus. E Deus então fala assim: Noé, construa uma arca. Irmão, será que estamos construindo a nossa arca? Será que temos pensando na nossa família? Aqui Noé constrói essa arca e chama a sua família toda para entrar na arca. Irmão, eu gostaria de falar para os irmãos: sejam honestos, sejam justos e pensem na sua família. Aqui Noé pensou na sua família e construiu sua arca. Eu quero dizer que eu estou construindo a minha arca de fidelidade ao Senhor Jesus. E com ela está a minha família. Eu trouxe o livro para cá hoje. A minha esposa está com o menorzinho lá na igreja também. Mas eu quero que a minha família por inteiro sendo salva com o Senhor Jesus. E estou construindo essa arca. Assim como Noé construiu um dia, todo mundo zombava de Noé. Assim diz a palavra de Deus. Ninguém acreditava que naquele tempo ia vir chuva. Ninguém acreditava que Deus tinha falado com Noé. Independentemente de como o mundo andava,
independentemente do que o mundo dizia, do que o mundo pensava, Noé pensou diferente dessa humanidade. E hoje, nessa noite, eu digo para cada um que está dentro. Não devemos pensar como o mundo pensa, mas sim pensar no serviço e andar em dignidade com o serviço, andar em fidelidade com o serviço. Noé constrói uma arca. E vemos aqui então pessoas zombando, tirando os dados de Noé, falando assim, você é doido, você é louco. Nem chover no chão direito, você está construindo uma arca desse tamanho. Ele falou, não, é promessa de Deus, Deus falou, vai acabar com a sua humanidade. E eu vou construir sim essa arca. Irmãos, que a gente temos a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor nesse lance conosco, porque o Senhor pede para nós andar em caminhos retos, caminhos direitos, que a gente venha andar caminhos que venham agradar o Senhor, que venham fazer diferença. Eu não sei como o mundo tem tratado cada jovem aqui, na escola, no serviço. Muitas vezes eu tenho ouvido dizer que eu sou um monstro, sou um bobo, sou um palhaço, sigo aquilo que não era para seguir, faço aquilo que não era para seguir, mas eu pouco me importo com isso. Eu estou seguindo o que a palavra de Deus diz. Amém? A palavra de Deus está, como a pastora disse aqui, os salmos dizem que temos que andar separadamente. Sair fora das piadinhas, das conversas erradas, das palavras que não agradam ao mundo. Eu trabalho aí na Infoforma ali, de vez em quando eu uso algumas piadinhas, algumas zoeiras, algumas brincadeiras que vão me afastar. Muitas vezes eu nem compartilho o que eles estão falando, mas muitas vezes quero dar uma risadinha, fazer uma piadinha junto. Então é melhor me afastar dessas amizades do que eu fazer parte com eles, colaborar com as piadinhas, com as brincadeiras. Pode ter certeza, meus irmãos. Quando há uma piadinha, quando há uma risada, existe alguém sendo zombado. Muitas vezes existe uma rodinha da amizade olhando para nós e estamos sendo zombados. Será que a gente se alegra quando a gente vê uma rodinha zombando, dando risada olhando para nossa cara? Não se alegramos. Então, vamos tomar cuidado com as rodinhas, vamos tomar cuidado com as amizades que não agradam o Senhor. Falarmos do Senhor Jesus para essas pessoas é muito bom, trazer para a igreja é melhor ainda. Mas se eles não querem saber de Deus, se eles não querem ouvir a palavra de Jesus, irmãos, se afasta. Porque muitas vezes a nossa amizade pode querer nos levar para outro lado sem ter a vontade do Senhor. Amém? Então vemos aqui dentro de gente, vemos logo aqui, que Deus dá caminho para a gente escolher. Que a gente venha saber fazer a escolha certa, que a gente venha saber fazer a escolha correta, que a gente venha caminhar em caminhos de retidões, caminho honesto, assim como a gente lemos aqui sobre que São João andava com Deus, ele andava em caminho justo, caminho honesto, que a gente venha caminhar em caminho de justiça, né, irmão? Eu glorifico a Deus pela minha vida, e, irmão, eu glorifico a Deus pela palavra de Deus. Glorifico a Deus por essa palavra, irmão. Irmão, só Deus sabe como essa palavra, o que ela passou para chegar na minha mão. Deus tem trazido essa palavra durante muitos séculos para chegar até a minha mão e a mão de cada um. Irmãos, vamos escutar essa palavra aqui, amém, irmão? Que a gente venha fazer uso dessa palavra, que a gente venha caminhar nos corações dessa palavra, que a gente venha meditar nessa palavra noite e dia. A palavra de Deus fala assim, que a gente tem que meditar na palavra noite e dia. Não é caminhar com a palavra todo momento, estando lendo, mas tem que dizer, lá em Mateus 7 diz, tudo aquilo que eu peço eu recebo. Então, irmão, que a gente venha ter conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas estão envergonhadas por conhecer a palavra. Então, irmão, vamos ter um cuidado com essa palavra, que a gente tenha mais essa palavra e escutar dela o máximo possível, né? Aleluia, glorificado seja Deus. Irmãos, nessa noite que eu falei sobre a questão de Abel que fez a diferença, falei de Enoque que fez a diferença, e falei sobre Noé que fez a diferença, né? Eu vou estar lendo a palavra de João. Os irmãos trouxeram a Bíblia, que quiserem abrir, façam isso, irmãos. E a palavra se encontra em João 14, 1 ao 6, amém? Aleluia, louvado e louvado ao nome de Deus. João 14, 1 ao 6. Aleluia, louvado e exaltado é o nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Deus Altíssimo. Aleluia. Vale a pena ser fiel, irmão. Vale a pena seguir a palavra de Deus. Queira fazer diferença nessa geração, irmão. Ainda que nossos amigos, ainda que nossos colegas, nossos vizinhos tenham com zombaria desses termos evangélicos. Então, vamos dar valor à palavra de Deus também. E João 14, João 6 diz assim, ó: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradias. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver,
sejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho, disseis Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse João 14,6 aqui me gravou no coração. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Desde aqui no início aqui da minha pregação, eu venho falando sobre caminho. Meu irmão pode acertar também? Desde o início aqui eu venho falando sobre o caminho, sobre o caminho, sobre o caminho, sobre o caminho. Criar caminho da retidão, criar caminho honesto, sem mentira, sem pecado, sem falar mal dos nossos vizinhos, sem falar mal dos nossos colegas, sem zombaria, desviando dos outros caminhos errados, caminhos ruins. A gente percebemos então que houve uma dificuldade muito grande de Gênesis, do Velho Testamento até o Novo, sobre a questão de caminho. A gente percebemos que o caminho não é fácil. Percebemos que muitos deles nesse caminho, ainda que o Senhor tinha andado com eles, ainda que o Senhor tinha falado com eles, eles erraram. A palavra de Deus fala que, em Gênesis, que Adão andou com Deus, que Eva andou com Deus, não caminharam caminho de ilusão. A palavra de Deus fala que Abel andou com Deus, e não caminhou em caminhada de ilusão. A gente percebe nessa noite, irmão, que não é fácil. Aqui vemos então que Deus falava diretamente com Adão, Deus falava diretamente com Eva, Deus andava com Adão ali pelo caminho ali do Jardim do Éden. E vemos que não é fácil, vemos que mesmo Deus tendo caminhado com eles, eles erraram, eles pecaram. Vemos que Deus chegou, antes de Caim matar Abel, a gente percebe que Deus chegou até Caim para alertar a Caim. Caim, o que aconteceu com você? Por que se tristece no seu coração? Deus sabia o que ia acontecer. Questão de Caim ia matar Abel. Mas mesmo assim, ele caiu em questão, ele errou. Irmão, falar para os irmãos que é fácil na caminhada com Cristo não é fácil. Falar que está fácil a minha caminhada com Cristo não está fácil. Mas, irmão, creia. Creia que Deus deixou tudo preparado para nós. E aqui, em João 14, 6 diz-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E meu Pai não por mim. Irmão, você está precisando de caminho? Chega até Jesus e fala: Eu estou precisando desse caminho. Estou precisando de andar em caminho da verdade. É verdade que o irmão precisa? Jesus falou: Eu sou a verdade. Irmão, clame a Deus, clame a Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O irmão está perdendo a vida.